E aí, vamos continuar o vídeo aqui, os vídeos, a série de vídeos que eu tô fazendo sobre essa visão que eu tenho do mundo, né? E vamos passar para uma parte muito importante dessa visão, que é a parte que mais me impactou, assim, de que eu vi nessas experiências de expansão de consciência, né? Essas experiências de estados alterados de consciência em que eu consegui aceder, digamos, a um nível maior dessa consciência integrada, de conhecimentos ali. E que, é claro, eu sempre tento baixar isso para conhecimentos que a gente já tem sobre autores que já escreveram sobre isso, porque esses conhecimentos eles não são meus, digamos assim, eles estão lá e a gente só acede. Então muitas outras pessoas acederam a esses conhecimentos e tentaram explicar da sua maneira, pegando coisas da sua vivência, e acabaram, digamos que, criando uma perspectiva sobre esse conhecimento. O que acontece? Como funciona? A mesma coisa com a visão remota. Quando a gente treina para ter visão remota, a gente faz todos os treinos, e um dos princípios que a gente aprende é que a gente deve se focar na essência e deve deixar a interpretação lógica para trás, ou então para depois. A gente tem que ir no máximo que a gente conseguir pegar os detalhes, assim, os sentimentos, as texturas, tentar ouvir o som sem interpretar, sem julgar. E ter essa prática de não julgar, de não interpretar, de não deixar lógico, de não trazer a lógica, de não trazer nossa questão pessoal, a nossa energia pessoal, a gente entrar numa harmonia total, neutra, e apenas focar, por exemplo, numa certa coordenada e depois começar a sentir ela e tudo. E assim a gente consegue a visão remota. Eu já treinei um pouco isso, eu ainda preciso treinar muito mais para ter mais, mas eu já vi que funciona e que é muito estranho, porque a ciência, como a gente conhece, a ciência padrão, ela não explica isso, mas essa explicação que eu dei para vocês de como o universo funciona explica completamente isso. Como a gente tem acesso a essa consciência universal e ela permeia como a capa superior de todo o universo, ela é como a última dimensão, digamos assim, ela é a capa entre uma dimensão primária e a outra dimensão primária, entre elas tem as outras dimensões, onde se constrói a matéria, onde se constrói todas as outras dimensões. Como a gente tem acesso a essa capa superior, a gente tem acesso a tudo no espaço, no tempo, o que faz com que coisas assim sejam possíveis, o que faz com que a visão remota seja possível, o que faz com que esteja gente trabalhando no governo fazendo isso, e que esses trabalhos são ultra secretos, em que a pessoa tem lá como se fosse um agente ultra secreto, com informações ultra secretas e com habilidades ultra secretas. Tem gente que ganha para isso. Quando a gente começa a ficar bom e as pessoas começam a saber sobre isso, começam a vir propostas, então começam a assumir pessoas que estavam, digamos que avançadas nisso. É uma coisa que existe e que talvez alguma parte da humanidade não queira que todos saibam, né? Não sei. Também não vamos julgar, vamos só concentrar aqui no que importa pra gente mesmo. Então, entendendo isso, que o mundo funciona assim, pra quê, né? Pra quê? Uma das experiências mais fortes que eu tive foi quando eu tive a experiência sobre a Matrix. Eu tava vivendo ali a vida de outras pessoas, como um tipo de visão remota, mas de uma forma muito mais profunda, entrando mesmo na vida das pessoas, e vivendo vidas inteiras, e como o tempo lá funciona de uma forma muito diferente, né? Como que o controle sobre o tempo vai aumentando de acordo com o nível de dimensões que você vai se aprofundando, né? Com o nível de dimensões que você vai tendo. O controle sobre o tempo vai ficando ou mais fraco, mais forte, ou o tempo vai se diluindo, digamos assim. Você, por exemplo, se você tem acesso a esse multiverso, como o multiverso ele é a linearidade do determinismo se bifurcando,
e isso cria a sensação de tempo, de que a gente está navegando sobre o tempo. Quando você acessa outras dimensões que estão mais conectadas entre esse multiverso, digamos assim, você consegue ter um outro poder do tempo. E quando você entra em estados alterados de consciência, quando você se conecta com essa mente universal, digamos assim, você começa a ter uma outra percepção e um outro sentido sobre o tempo também. E nessa percepção, você muitas vezes precisa de um guia ali, porque você não sabe como navegar naquele espaço dimensional, né? Você não sabe como navegar, como vivenciar uma experiência de um ser que tem muitas mais dimensões do que a gente tem. Então, normalmente a gente tem um guia, e o guia ele se materializa, digamos assim, na nossa mente, ele se personifica com algumas entidades que você vai ter familiaridade, ou às vezes com uma entidade que você nunca viu lá. É muito questão arquetípica de como funciona o inconsciente coletivo e o nosso próprio inconsciente, então é um papo para outra hora, né? Mas aí, dessa vez, como eu já tinha outras vivências que eu não estava com guia e que eu já meio que me acostumei a viver nesse espaço, dentro de um estado de alterar de consciência, nessa vez eu não tinha exatamente um guia, mas ao mesmo tempo eu passava por várias experiências paralelas de várias vidas que eu poderia correr, caminhos que eu poderia percorrer, tanto no meu próprio corpo percorrendo, quanto no corpo de outras pessoas. E sendo amigo de outras pessoas, vivendo como amizade, então diversas formas assim acontecendo há muito tempo. E é mais ou menos isso que se sente quando se está em muitas e muitas dimensões, sendo um ser de muitas e muitas dimensões a mais do que a gente vive. E aí o que acontece? Eu tive essas experiências e aí eu encontrei alguns tipos de pessoas dentro desse espaço de experiências que eu estava vivendo ali, que estava explorando, que estava me ensinando coisas específicas sobre a vida, sobre caminhos que eu não deveria tomar e reforçando o meu caminho que eu devo tomar. E aí quando eu estava em uma dessas transições, eu consegui, digamos que, dar um pause no tempo. Não um pause, mas uma pegada assim, como eu estava no linear da consciência, que é na mente integrada, que é a última dimensão, e que é a dimensão de borda, assim, que é uma das dimensões fundamentais que estão desde o começo do universo, que evoluiu até ter a criação do nosso universo, digamos assim. Como eu estava lá naquele princípio, quase no final, eu consegui quase que rasgar um pouco o véu ali que existe no além da consciência. Então existe alguma coisa além da consciência, e eu comecei a pensar as coisas de que muitas das informações que eu tinha recebido antes começaram a fazer sentido. É como se eu tivesse desbloqueado uma chave que desbloqueasse um código de conhecimentos que eu tinha acedido ali com as outras experiências. São conhecimentos que até agora eu ainda não consegui processar bem, ainda estou processando pouco a pouco. É muita coisa, é muita informação, muitos dados, muita coisa mesmo, que se você não estiver preparado você pode ficar maluco. Muita gente que acessou isso ficou maluca na porta das percepções. Esse livro lá, o Arthur, ele fala... Arthur? Esqueci o nome agora. Mas ele fala muito sobre pessoas que acederam a isso e que ficaram doidas ou que, né, que não tiveram um final muito bom. O Nietzsche fala sobre isso: quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. Isso pode trazer consequências muito fortes. Então é sempre importante a gente saber navegar bem nisso. Tanto que depois eu tive um negócio bravo ali, depois eu conto pra vocês. Sempre tem alguma consequência, né? Eu acho que eu já consegui neutralizar essas consequências, mas é uma alquimia, é uma coisa meio louca aí.
Mas o que eu tive de percepção e que eu entendi é que essa questão da Matrix, ela não é tão simples quanto as pessoas imaginam, mas ao mesmo tempo ela é real. A gente realmente vive como se fosse um jogo. Essa vida que a gente está vivendo é praticamente um jogo. Quando a gente entende os princípios desse jogo, a gente começa a entrar nesses níveis, a barrer esses níveis desse jogo, aí as coisas começam a andar, a fazer sentido e que, digamos que é o processo que muitos grupos tentam fazer, né? De como você vai evoluir nesses jogos sem cair nas armadilhas que normalmente se cai. Uma das armadilhas principais de quando você tem a consciência é a contemplação sem ação. Essa é a armadilha que todo mundo fica nessa base. Você contempla ali, você tem a experiência de um ser com mais dimensões, às vezes com todas as dimensões até o nível mais alto da consciência universal, ou já algumas dimensões um pouco mais baixas, mas já é alguma coisa muito mais além do que qualquer pessoa que não teve essa experiência já teve. E aí você fica apenas num estado de contemplação. E aí você vira aquele homem do subsolo, né? Que o Dostoiévski, ele, como alguém que também, todos os grandes escritores, eles entraram em estados de alterar de consciência. Se você não sabe, eu tô te dizendo agora, todos eles tiveram experiências parecidas com essas que eu tô descrevendo para vocês. Todas as grandes figuras da humanidade, desde Zaratustra até Salomão, até o Crowley, tudo, de todos os tipos, todos eles tiveram esse tipo de experiência, todos eles tiveram seus próprios guias, né, nessas experiências, e depois talvez conseguiram fazer sem guias, conseguiram decifrar segredos ali. Todos eles. Então, quando você começa a revisitar a história sobre isso, você entra no limbo. Então, é até melhor você centrar em você mesmo, mas ao mesmo tempo sabendo que existem formas de direcionar essa energia, né? De como manejar essa energia e usar ela para construir. E aí o que acontece? Você entra nesse estado de apenas contemplação. E aí você, beleza, tá super consciente, você não tá mais preso ao passado, o seu ego tá mais diluído, e ao mesmo tempo ele não tá diluído. Ele meio que vai e volta, ou às vezes volta muito mais forte, depois vai. E fica nesse limbo assim, em que você tem uma contemplação, mas você está completamente preso ainda. Você fica numa linha. Você não está unificado, você está numa linha divisória entre o determinismo e a consciência. Então você está bem consciente, mas o determinismo está te levando. Você não está unificando assim. Não é uma ligação, você não está ligando e unificando a consciência com o determinismo e passando pelo processo de individuação, onde você vai enfrentar o que é difícil, né? Você, como aquele poema do Nietzsche falava, né? É honroso o que te parece difícil. Aquilo que é indispensável e difícil se chama bem. É o que nos livra de maiores misérias. O mais raro e difícil santifica. Então, para esse processo de quase que de santificação, de sacralização de si mesmo, de processo de individuação, onde você pega essa contemplação, transforma em ação, ação focada, direcionada, presente. É um estado que você tem que passar, é quase uma barreira. Então, muita gente que entra em estados alterados de consciência fica nessa barreira e não passa daí, não passa desse nível. Então, é como eu disse antes, é como um jogo. E aí, de repente, você tem esse novo nível que você atingiu de contemplação, de você estar mais consciente. Mas essa consciência não está expandindo. Essa consciência não está expandindo, e para ela expandir, ela precisa estar em harmonia em unificação ali, digamos, com o determinismo. Então, é fazer as coisas, aceitar as coisas como elas são, é você fazer as coisas que estão ao seu alcance, e se aquele seu objetivo de vida não está ao seu alcance,
você, pouco a pouco, colocar as coisas certas ao seu alcance até você atingir, até você conseguir alcançar aquele nível, né? Como você, a alquimia do poder, como você maneja o poder. Então, todas essas coisas, elas estão no outro nível que vem para além desse nível da contemplação. Você tem que sair desse nível de só contemplar e começar para a ação. Esse é o limbo que eu estou começando a passar. Eu ainda estou nesse nível, eu estou nesse limbo, tentando sair desse estado de só contemplação, que a gente fica depois de ter essas experiências de estados alterados, e passar para um outro nível. Outras sociedades, elas têm esses níveis, né? Onde você vai acedendo a conhecimentos e você ascende, às vezes, a conhecimentos que dizem que tudo que estava abaixo de conhecimento era mentira e que você tem que esquecer e reaprender e ir para um novo estágio. E que, às vezes, crenças, rituais, elas só são uma preparação para você ir para outros estágios. São crenças úteis, digamos assim, né? É aquela coisa de que se serve a um propósito, então tudo bem. Tem até uma filosofia, o pragmatismo, né? O pragmatismo lá daquele filósofo estadunidense que eu esqueci o nome. Mas aí até os filósofos, eles incorporam muito isso, né? A dialética, aí vem o pragmatismo, vem o estoicismo. Todos eles dão pequenas ferramentas que vão ser úteis para uma etapa do processo. E você tem que se desapegar das ferramentas. Esse é outro conceito que um dos guias me deram, um guia ali bem poderoso me deu, que tudo que a gente tem são ferramentas. Tudo que está para fora desses princípios fundamentais são ferramentas. Então, crenças vão ser ferramentas, rituais vão ser ferramentas, processos que a gente vai passar com os protocolos, eles são praticamente rituais que a gente vai seguir, porque são ferramentas para ajudar a gente a passar em diferentes níveis. Então é por isso que eu digo que é como um jogo. Você vai buscando ferramentas, usando essas ferramentas para ir para o próximo nível, e depois você tem que ter o desapego suficiente para desapegar dessas ferramentas e ter outras ferramentas que vão te ajudar nesse outro nível, que vão precisar de outro tipo de ferramenta. Então você tem que ter essa flexibilidade. Tudo isso está codificado lá em Nietzsche, está codificado em outros filósofos. Cada um deles pegou uma perspectiva disso. Você tem que achar a perspectiva que funciona para você e criar seu próprio valor que vai te direcionar nisso. E os valores, eles se modificam, eles evoluem, eles passam de fase junto com você. Então esse é o jogo da vida. E aqui a gente vai te ajudar a jogar ele. Vamos colocando protocolos, vamos colocando diferentes ferramentas, dando diferentes ferramentas para que você consiga jogar esse jogo e passar das fases. O que vem no final? O que vem no final quando a gente se reunir, quando a gente conseguir a unificação? Eu não sei. Eu sei que existe algo para além disso. Existem seres ou influências que estão além disso. Influências que eu tive contato, mas que depois fecharam as portas, que foram para lá e me deixaram, e que eu vi que eu era diferente deles, que eu estava separado, que tem uma barreira ainda maior e que parece intransponível, mas que a gente vai conseguir, e que eu já tenho como essa consciência de como seriam todas essas barreiras e até como é o final, e tem esse teto, assim, digamos assim, que vai além do espaço-tempo, que vai além da consciência, além de tudo, e espero, é um sonho, é uma grande vontade de descobrir o que está além de tudo isso. Então, muitos estão querendo descobrir o que está além das coisas, do mundo espiritual, o que vem depois da morte, tudo isso. Eu estou querendo saber o que já vem além de tudo isso. É um pouco louco da minha parte, né? Mas é o que é. E eu ainda estou numa fase bastante inicial. Claro, é uma fase que muitos não vão conseguir na vida passar ainda, né?
Espero fazer com que o máximo de pessoas consigam passar o máximo de fases possível. Mas reconheço que eu tenho um privilégio, que eu sou grato por ter conseguido passar de algumas fases já. Mas tem muitas e muitas, e às vezes eu até fico frustrado com quanto mais degraus existem para mim aceder ainda, né? E aí eu vou acedendo aqui com vocês, vou tentar documentar esse processo, essa jornada e ajudar outros a fazerem o mesmo. É isso aí, um beijo. Até o próximo vídeo.